Olá, meu povo, bom dia! Como você está? Eu espero que você esteja bem. Deixa eu ajustar esse negocinho aqui para ficar bem bacana. Eu espero que você esteja bem, espero que você esteja curtindo e me dando um apoio nesse retorno aí, agora com uma outra pauta, né? Agora com assuntos diferentes. E que você possa acompanhar aí a rotina, que é o que nós mulheres gostamos de fazer, né? Trocar ideias, acompanhar a rotina. E hoje eu aproveitei para dar uma pausa aqui, para a gente tratar um pouco de um assunto assim que, como diz aquele ditado, quando a vida te der um limão, faça uma limonada. Então é sobre isso, sobre para falar um pouco assim de um comportamento narcisista. Você já conviveu, ou já ficou, ou já presenciou, já ficou perto de pessoas narcisistas? A primeira vez que eu tive acesso a esse assunto, a esse conteúdo, eu lembro de um período da minha vida, muito negro por sinal, porque eu tive muitos períodos negros da vida, assim, muitas fases é, escuras da vida que eu gostaria muito assim que não tivesse acontecido. Mas a minha adolescência, a minha infância sempre foi cercado por pessoas narcisistas, por pessoas manipuladoras, por pessoas cruéis. E eu me lembro de uma época em quando eu comecei a ter acesso a livros, acesso à leitura, coisa que para mim era no mundo que eu vivia, na realidade que eu vivia, eu achava que o único livro que existia eram livros didáticos, eu não tinha acesso. Então eu conheci o livro do Paulo Coelho, não sei quem já leu, O Alquimista, que ele inicia contando a história de Narciso. Foi a primeira vez que eu tive acesso a esse termo, a primeira vez que eu ouvi falar sobre esse comportamento, que é um transtorno comportamental, né? O narcisista. E Narciso foi aquela pessoa que se apaixonou pela sua própria imagem e, consequentemente, acabou morrendo por conta disso. É isso que acontece com o narcisista. Ele acaba achando o tempo todo que ele é o centro das atenções, que o universo gira em torno de si mesmo. É uma pessoa que sempre quer estar com a razão, não aceita em hipótese alguma ser advertido ou ser contrariado no seu eu, no seu ego. E eu tava lendo aqui, eu até separei aqui para ler com você que o que a Bíblia diz acerca disso, porque eu gosto da visão bíblica de tudo, porque sempre acreditei e continuo acreditando que a Bíblia ela sempre vai ter resposta para tudo, ela vai ter o norte, porque ela é o nosso norte, ela é a nossa bússola, então ela vai ter uma resposta para tudo, e buscando dentro da Bíblia sobre este comportamento, porque assim, gente, uma coisa que eu sempre falo assim, ó, quando alguém, uma coisa que eu aprendi ao longo desses longos anos de tanto quebrar a cara, de tanto errar, de tanto fazer escolhas erradas, o que eu aprendi, a principal lição é o que eu vou fazer com a atitude que as pessoas têm comigo. Então, uma das coisas que eu estou colocando em prática depois que eu passei de 40 anos de idade é sempre analisar o meu comportamento baseado no comportamento da outra pessoa. Entendeu? Então, aqui a Bíblia diz assim, que nós nascemos pecadores desde a queda. Isso significa que nascemos apenas com a tendência pecaminosa e sem capacidade de sermos bons ou justos por nossa própria conta. O que chamamos de natureza humana. E aí, lá em Gálatas, também 5,19 diz que parte da nossa natureza pecaminosa é um foco total do eu. Esse foco também é chamado de egocentrismo. É como os bebês veem e experimentam o mundo. Você já viu que o bebê ele acha que só existe ele no mundo? Que quando ele quer uma coisa, ele quer, ele chora, ele esperneia porque ele é o centro do mundo. Ele ainda não tem essa ideia de que existe outras pessoas, existe outras prioridades. Por isso que quando crescemos, a gente passa a entender que você não é o centro do mundo, que você não é único e exclusivo. E o narcisismo é o egocentrismo, pois o adulto, aqui diz que o adulto ainda se relaciona com o mundo como uma criança, uma perspectiva que impede o crescimento pessoal e bons relacionamentos, porque não existe nada mais desagradável de que você conviver com pessoas que
tudo que você fala ou tudo que você discorda vira alvo de confusão, gritaria, quebra-quebra, discordância, até você confirmar que você tá errado, porque afinal o narcisista ele quer isso, que você sempre diga que você está errado, que você realmente errou, que você precisa pedir desculpa. E, gente, olha, eu vou te contar uma breve história, eu não sei que tamanho que vai ficar esse vídeo, mas eu cresci numa família de gente, como eu posso dizer assim, porque talvez alguém veja, mas assim, eu preciso ser honesta, mais uma família de pessoas promíscuas, sem caráter, alcoólatras, né, até os meus próprios pais eram alcoólatras. Então, todas as vezes que eu ficava, sei lá, com dor de dente, porque a gente não tinha noções de higiene, nós não éramos bem cuidados nem instruídos. Então, digamos assim que eu tinha uma dor de dente, eu sempre ouvia que, mas você não escova os dentes, mas você não se cuida. Então eu era obesa, mas você não pode ver nada que você come. Então, assim, eu cresci nesse ambiente onde as pessoas sempre transferiam a culpa para mim. Então, o que isso ocasionou? Um ciclo vicioso de achar que eu sempre estava errada, de achar que eu sempre era culpada de tudo, de achar assim que realmente eu sou um erro. E aí, consequentemente, a gente, principalmente nós mulheres que temos aquele sonho de casar, de constituir uma família, e logo eu que vim de um lugar que nunca existiu isso, que nunca existiu família, o que eu fiz? Fui lá e me casei com uma pessoa narcisista. Uma pessoa narcisista que não tinha fidelidade dentro do casamento e, consequentemente, uma pessoa que sempre arrumava outros relacionamentos fora. E aí, quando eu questionava, quando eu falava, era uma situação extrema, assim, mas você não faz, mas você tá gorda, mas você não me trata bem, mas você... Então, assim, mais uma vez eu estava nesse ciclo de acreditar que eu era um problema, que eu era um erro. Mas os anos passam e Deus, ele, na sua infinita graça, na sua infinita bondade, porque Deus, ele cuida da gente desde o dia. Ele disse para Jeremias que antes de que tu se formasse, eu te conhecia, eu te formei no ventre da sua mãe. Isso que Deus disse para Jeremias. Então, eu acredito na totalidade do Senhor, de como ele é maravilhoso e gracioso em cuidar de nós nos mínimos detalhes. Então, Deus, ele foi me instruindo por um caminho do conhecimento e do autoconhecimento, que eu considero que o autoconhecimento é mais importante do que o conhecimento, que você conheceu a outra pessoa. Então, antes de você conhecer e antes de você amar os outros, você precisa primeiro se conhecer, saber quem você é, que tipo de indivíduo que você é. Então, primeiro você precisa fazer uma crítica, a crítica que você faz sobre si mesmo, entendeu? Então, antes de acreditar no que as outras pessoas fazem ou falam com você, é preciso primeiro você fazer uma autoavaliação de que tipo de pessoa que você é. Você faz uma anotação, uma coisa que eu gosto, não tá aqui agora, mas uma coisa que eu gosto é de fazer uma anotação sobre o que me aconteceu e por que aconteceu. Será que eu realmente sou culpada? Será que realmente eu tenho que pedir desculpa o tempo todo para as pessoas? Então, o narcisista, ele cria essa atmosfera à sua volta de culpa, de medo, de ressentimento, de que você é um erro, que você falha sempre, que você sempre está errada. Mas nós, como mulheres, eu acredito que é necessário você fazer uma viagem dentro do seu eu, de você descobrir quem você realmente é na sua essência e quebrar esse ciclo e esses padrões que vêm de família. Vem da sua família, vem da sua história, vem do seu histórico de vida, de você sempre se colocar no lugar de erro, de errado, de culpado, de tudo. Porque senão a vida, ela sempre vai te colocar rodeado desse tipo de pessoa. E aqui também eu deixei até separado, porque eu achei que valia muito a pena, que a psicologia, ela sugere que a pessoa narcisista usa o mecanismo de defesa para se idealizar.
a fim de que você tenha que enfrentar a fim de que não tenha que enfrentar os seus próprios erros ou as suas próprias falhas. Tem uns dias já que eu venho lendo sobre isso, sobre o comportamento humano, sobre a maneira como as pessoas reagem. E até no meu trabalho essa semana aconteceu e a gente está sempre em busca de evolução, mas evolução pessoal, evolução do seu eu. Porque depois que eu aprendi que o céu e o inferno está dentro da sua mente, eu entendi que, poxa, eu não posso viver o inferno e eu não posso morrer nesse inferno. Porque eu tinha um conhecimento totalmente errôneo, né? Que a gente aprende dentro da religião, a gente aprende tudo errado sobre céu ou inferno. Mas depois que eu aprendi que céu e inferno é estado de consciência e quando você morre nesse estado de consciência aonde você vai habitar, eu passei a decidir que eu não quero viver e muito menos morrer nesse inferno. E aconteceu uma situação e analisando esse comportamento narcisista, porque o narcisista ele não aceita ser exortado. Toda vez que você aponta um erro de um narcisista, ele vai falar, mas é porque... É sempre assim, observa. Você deixou isso aqui, mas é porque você... É sempre assim. E aconteceu uma situação no meu trabalho, eu fazendo essa autoavaliação, teve uma reunião onde foi apontado algumas falhas no atendimento da secretaria, que é o lugar onde eu estou trabalhando, na secretaria de uma faculdade. E quem é responsável por todo o atendimento da faculdade sou eu. Eu sou responsável, então todas as falhas no atendimento eu vou estar envolvida. E aí foi feita uma reunião para apontar as falhas no atendimento. E na hora que a diretora começou a falar, eu já tava com aquele monte de argumento, mas é porque... E aí eu lembrei, eu não quero ser essa pessoa, eu não quero ter esse comportamento narcisista. E eu trabalhei a minha respiração, como a gente aprende com o Dr. Joe Dispenza. Eu trabalhei a minha respiração, voltei para dentro de mim mesmo e abandonei o meu eu. E disse, realmente, eu estou falhando muito no meu trabalho e a gente precisa encontrar uma ferramenta agora para melhorar. E aí, que sensação de alívio. É como se eu tivesse tirado 1 tonelada de peso das minhas costas, porque a intenção do narcisista é muito desgastante. Ele sempre quer encontrar um meio para que as pessoas achem e acreditem que ele está sempre certo e que você precisa se retratar com ele imediatamente. Isso é péssimo. E aqui a Bíblia, ela também nos diz que não tenha cada um, em Provérbios, tá? Provérbios 16, 18 diz, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada um o que é do outro. E aí, Filipenses ainda completa, né, dizendo, não com essa palavra narcisista, mas o narcisista rotineiramente desobedece este comando. Ele sempre vai achar que ele está no centro de tudo, porque ele tem orgulho. O narcisista, ele é orgulhoso, ele é amante de si mesmo. E ele você nunca vai ver um narcisista pedir perdão, porque ele não reconhece. Ele não reconhece que ele é errado, ele nunca reconhece que ele necessita também de reconhecer os seus erros. E tem um texto aqui que diz que o orgulho lhe diz que são pessoas boas e que têm coração bom. É esse o comportamento do narcisista. E o orgulho, ele também cega as pessoas para a própria responsabilidade pessoal pelo pecado. O narcisista orgulhoso mascara o pecado. E quanto o evangelho revela a verdade, que revela o remorso pelo pecado. Um dos traços que o narcisista pode ter e ser perigoso, porque na pior das hipóteses ele levará uma pessoa a destruir o outro para satisfazer a própria concupiscência da carne. Falta até palavras. Tem hora que falta até palavras assim para falar, né? Porque é muito destrutivo. Ao mesmo tempo que a Bíblia diz que o homem é ferro que afia o homem, eu também digo que o homem é a maior arma de destruição do outro homem. Você já parou para pensar como o nosso comportamento ele pode afetar a sanidade mental de outra pessoa?
Você já reparou como as suas reações, ela fala mais de você do que as suas ações? Porque as suas ações, ela representa aquilo que você gostaria de ser. Agora, as suas reações revelam quem você realmente é. E isso é assustador e é desesperador, porque quando nós somos honestos com nós mesmos e a gente faz uma autoavaliação sobre as nossas reações, é onde que é o ponto do recomeço, aonde você identifica, aonde a Bíblia fala em Apocalipse, reconheça de onde você caiu e volte ao primeiro amor, porque quando Deus ele não fez o homem com esse transtorno de personalidade. E isso nós desenvolvemos ao longo do tempo, com as nossas quedas, com as nossas limitações, com os nossos medos, mas o importante é que nunca é tarde para recomeçar, para fazer uma reconstrução do seu eu, para se tornar uma nova pessoa, uma nova criatura, porque as tuas reações desenvolvem a reação das outras pessoas ao seu redor. Então, quando você faz essa faxina no seu eu, na sua mente, quando você decide abandonar essas cargas que você vem trazendo lá de trás, de feridas não curadas, você passa a ter uma vida melhor, uma vida mais leve, mais tranquila, mais singela e com mais amor, porque a gente desperta nas pessoas sentimentos. Você sabia disso? Que nós despertamos o melhor da outra pessoa e não tem coisa melhor do que despertar o melhor do outro através do seu comportamento. E ainda aqui, para terminar, eu ainda separei aqui sobre 3 questões que a Bíblia, aliás, algumas questões aqui que a Bíblia aborda relacionada ao narcisismo como parte natural do seu comportamento pecaminoso. Em Romanos, no capítulo 7, diz: porque quando vivemos segundo a carne e as paixões pecaminosas, despertado pela lei que operava em nossos membros, a fim de que frutifiquem para a morte. Somos escravos da carne, até colocarmos a nossa fé em Jesus, que liberta os cativos. Aqui também, ainda em Romanos 7, diz que porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, faço o que não quero, porque concordo que a lei é boa. Os crentes são então escravos da justiça, mas quando o Espírito Santo começa a transformar de santificação em suas vidas, no entanto, os crentes devem se render ao Senhor e se humilhar para ter a perspectiva de Deus, ao invés de ter uma perspectiva egoísta. E o processo de santificação trata-se em afastar-se do seu eu, que é o narcísio, e voltar-se para Jesus. Porque foi isso que Jesus disse. Que se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo é reconhecer que às vezes você erra. É reconhecer que às vezes você precisa silenciar o seu eu. Às vezes não, sempre você precisa reconhecer que você é homem e que você é falho e que você necessita reconhecer, abandonar esse desejo de estar sempre coberto de razão. E aqui, para terminar, finalizar, que esse vídeo já tá ficando grande, todas as pessoas são narcisistas, até que aprenda a encobri-lo e se dar bem no mundo, ou até que reconheça a sua própria carne e se arrependa dos seus pecados. O Senhor ajuda as pessoas a sair do narcisismo quando ela recebe Jesus como Salvador. E o crente, ou aquele que crê em Deus, tem o poder de começar a amar aos outros como a si mesmo. Tá bom? Então, é sobre isso. Apenas um bate-papo rápido aqui, fazendo de limão a limonada, porque é isso que a vida nos proporciona, né? De vez em quando a vida nos proporciona uns limões e é necessário fazer uma limonada. Então fica com essa reflexão aí. E eu vou até recomendar um vídeo que eu vou deixar aqui nos cards
sobre a gestão das nossas emoções, que foi gravado lá pelo Augusto Cury. Eu vou deixar aqui para você se deliciar aí com esse material. Então, deixa seu like aí, faz um comentário para eu ver que você acompanhou até aqui. Um beijo e até o próximo.